sem demora, eu vou passar a palavra ao ministro Maílson para que ele nos dê, então, a sua palavra. Eu queria fazer uma observação interessante aqui. Nós não combinamos as apresentações, mas eu acho que elas são muito complementares. Não é? A brilhante exposição do Delfim, que dá um rumo para a gente pensar o futuro, eu quero crer que eu vou agregar dois componentes que permitem entender melhor os riscos e as oportunidades. Na verdade, o Brasil é hoje um país muito mais integrado aos fluxos mundiais de comércio e finanças, e é preciso saber como está o mundo, não é? Porque do desempenho da economia mundial depende muito da nossa própria economia. A crise mundial, você sabe, ela tem um epicentro hoje, que é a Europa. Essa crise começou lá em 2007, com o que parecia ser uma das muitas crises financeiras do mundo capitalista, com a falência daquele modelo maluco de hipotecas subprimes, e depois evoluiu para uma crise gravíssima, que foi a detonada pela falência do banco Lehman Brothers, que quase levou o sistema financeiro mundial ao colapso. Tá? E essa crise migrou para a Europa, especialmente a partir de final de 2010. E hoje ela gira em torno de uma dúvida quanto à sobrevivência do euro. Será que o euro vai para a desintegração? A desintegração do euro seria o quê? Eu diria, respondendo, uma catástrofe, né? Para a Europa, para o mundo, para o Brasil. E eu aposto que ela não vai acontecer, que a desintegração não vai acontecer, né? Muito menos a Europa vai abandonar esse projeto, porque abandonar o euro é abandonar um projeto maior. A aposta, portanto, o euro tem tudo para prevalecer, porque o euro não pode ser visto apenas como uma moeda única, seu aspecto financeiro, monetário. O euro é parte, talvez até o coroamento, uma vez que vai ser difícil ir para a união política, de um projeto mais amplo de integração e muito bem sucedido. Esse projeto começa a nascer já na Primeira Guerra Mundial. Algumas vozes naquela época advogavam a integração como antídoto para a guerra na Europa, para as guerras na Europa. Isso tinha um certo sentido. Se nós olharmos a história desde a antiguidade, a prosperidade estava muito associada ao expansionismo. Prósperos eram os países que reuniam as condições de montar um exército e de extrair recursos da sociedade para financiá-lo, de pilhá-los nas terras que ele invadia, e daí construir a prosperidade, né? Roma, durante muitos anos, viveu da pilhagem e não da tributação de seus concidadãos, né? E embora já por volta do século XVII começasse a ficar claro que a prosperidade tem a ver com a produtividade, tem a ver com instituições, esse conceito levou muitos anos para ser elaborado e percebido. Ainda nos anos 30, os trágicos anos 30, Hitler falava que a prosperidade alemã dependia de um espaço vital, ou seja, a Alemanha só seria o império se dominasse toda a Europa. E a guerra, o expansionismo, a ideia de ter território mais amplo está na origem das guerras europeias, aliás, de todas as guerras, né? E quando veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial cobrou a vida de mais de 60 milhões de pessoas. 6 milhões de soldados alemães morreram, 6 milhões de judeus foram crucificados, sobre essa palavra, né? Foram mortos pelos nazistas. E alguém falou, olha, chegou a hora de acabar com isso. E aí o projeto de união começou a nascer de maneira mais forte. No Congresso de Haia, de 1948, foram lançadas as bases da integração, que incluíam a ideia nova de renúncia da soberania, ou parte dela, para viabilizar um projeto comum. E o projeto começa a nascer já nos anos 50, com a Comunidade do Carvão e do Aço, que reunia 6 países, os mesmos 6 que assinaram o Tratado de Roma em 1957, que dá origem à Comunidade Econômica Europeia, que depois evoluiu para a União Europeia e agora tem uma parte numa União Monetária. Esse projeto tinha vários objetivos.
Um deles, o de promover a democracia e o respeito aos direitos humanos como base do equilíbrio, não é? E da prosperidade. O segundo, o de convencer todos que uma Europa unida, integrada, era fundamental para fazer face à ameaça soviética, de um lado. De outro, negociar os acordos de comércio, finanças e defesa que se seguiriam com a potência que emergia da época incontrastável, que eram os Estados Unidos. E, por último, recuperar rapidamente a Europa do desastre da guerra, não é? E promover o bem-estar social. A Europa está há 67 anos sem guerra entre seus membros. As guerras ali da ex-Yugoslávia não contam, não é? Este é o maior período sem guerra da história da Europa em mais de um milênio. E, portanto, eles não vão jogar isso fora. Então, foi feito, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como devolver a cada país a sua moeda, porque isso seria um desastre. A revista de Economist disse do outro dia, imaginar que é possível retornar as moedas antigas da Europa é como pensar que seja possível devolver a pasta de dente ao tubo, né? Saiu, né? Não volta mais. Essa história que anda por aí, que a Grécia pode sair, eu acho que até pode, mas seria um desastre, eu acho que ela não vai sair. Porque não é tão simples. Tem pessoas dizendo aqui, se a Grécia sair, ela adquire a capacidade de comando de sua moeda, desvaloriza a moeda dela, os seus produtos se tornam mais competitivos, os produtos importados se tornam mais caros e a Grécia volta a crescer. Eu acho que isso não resiste a meia dúzia de razões de uma análise do que seriam as consequências desse fato, né? Em primeiro lugar, você tem que anunciar. As pessoas estão esquecendo que esses processos de desvalorização conhecidos, que realmente recuperam a competitividade, se dão na mesma moeda. No caso da Grécia, não, ela teria que voltar à dracma e teria que anunciar. Com a complicação, tem que fazer de novo as cédulas, as moedas. Imagina se nós todos aqui fôssemos gregos e soubéssemos da notícia, dentro de 60 dias vai ter o dracma de volta. O que é que essas pessoas fariam? Quem tinha depósito em euro vai embora, né? E isso produz uma corrida bancária desastrada. Mas não é só o problema de quebra do sistema bancário grego. Os portugueses têm créditos, o sistema financeiro português tem crédito na Grécia equivalente a 5% do PIB, Portugal. Os bancos portugueses quebrariam. E os espanhóis, que estão muito expostos aos bancos portugueses, quebrariam, né? Então, você teria corridas em cadeia e um desastre, não é? Portanto, o cenário mais provável é o da preservação do euro, né? E isso vai ter um custo, que é um longo período de baixo crescimento. A Europa viverá a década perdida. Nos Estados Unidos, a gente sabe que é uma economia muito dinâmica, muito competitiva, eles já estão se acertando, a economia americana já pode crescer este ano 2%. Para o Brasil, quais são os riscos para o Brasil? Eu diria, um seria o colapso do euro, que geraria uma depressão na Europa. Eu já descartei esse risco, acho que não é o cenário mais provável. A outra é se a China desacelerar muito. A China é uma grande fonte de prosperidade para o Brasil, como a gente sabe, né? Nós associamos um agronegócio e uma mineração altamente competitivos, fruto de anos de pesquisa, de investimento, de mobilização do empreendedorismo brasileiro, né? Com a fome de alimentos e matérias-primas da China. Eu acho que o cenário da China, a China tem muitas incógnitas para o futuro, como é que eles vão lidar com demandas de participação, como é que eles vão lidar com a transição de um governo de partido único para um governo minimamente democrático, quais são os riscos desse processo, mas isso é muito longe, certo? Eu diria que no horizonte, ontem nós acabamos de fazer um exercício de cenários na tendência de 10 anos, nossa conclusão, olha, no nosso horizonte de 10 anos, a probabilidade de um pouso forçado na China é muito baixa. A China ainda tem, por muitos anos, fontes poderosas de ganhos de produtividade. E a gente esquece, quando analisa a China, que a ideia de cidadania chinesa não é igual aqui a nossa brasileira, a americana, né? O chinês confere legitimidade ao seu governo se ele está vivendo bem. Ou seja, se eu vou enriquecer e é um regime autoritário, estou me lixando, né?
O chinês pensa assim. Não é? E tem mais dois fatores que eu vi outro dia um analista chinês dizendo, são três coisas que os chineses têm para conferir legitimidade ao seu governo e evitar o colapso ou a crise política que levaria a um colapso da economia. Além dessa história de ficar rico, todos estão ficando ricos, mais uns, outros menos, todos estão ascendendo. Em segundo lugar, a percepção de que os dirigentes chineses são escolhidos pelo critério de mérito, e tudo indica que são. Em terceiro lugar, que eles têm um governo que vai evitar que a China passe pela humilhação do século XIX, ou seja, uma ideia de nacionalismo muito forte que vai ser preservado e defendido pelo governo que está aí. Portanto, eu acho que tem... Enfim, existe uma crise, existem riscos, mas se a gente olha o cenário mais provável e insere o Brasil nesse cenário, eu acho que a crise mundial não é a ameaça que muitos estão pensando. O Brasil criou uma condição nova. Eu vou fazer uma afirmação aqui, o Brasil deu certo. O Brasil deu certo. Falta ficar rico, né? E para ficar rico não é tão simples, mas deu certo. O Brasil criou um conjunto de condições que o colocaram num outro patamar do qual dificilmente vamos retroceder. O Brasil criou uma plataforma da qual ele começa a decolar. Nós vamos discutir a velocidade desse voo, a velocidade da decolagem, a altura da decolagem, mas não há mais retrocesso. Essa base está criada e muito difícil ela vai ser revertida. O Brasil criou um conjunto de instituições fundamentais geradoras desse ambiente. O conceito de instituições que eu vou usar aqui é o conceito de Douglas North. Ele diz que as instituições são as regras do jogo formais e informais que alinham incentivos para a atividade de empreender, assumir riscos, gerar prosperidade. Não é? Isso nós temos já as básicas aqui, a começar pela democracia. O Brasil tem uma democracia consolidada, com um monte de problema. O sistema político é fragmentado, ainda tem muita corrupção, tem muita ineficiência decisória no governo e no sistema político, mas é democracia como valor. Não é? Nenhum brasileiro hoje advogaria o retorno ao regime autoritário. Isso foi uma fase do Brasil que passou. Nossa demanda agora é por radicalização da democracia, ou seja, as reformas que melhorem o funcionamento do sistema partidário, o processo decisório, reduzam o potencial de ineficiência, de corrupção e assim por diante. O Brasil tem judiciário independente, também com todos os defeitos, corporativismo, tem muitos juízes anticapitalistas, mas a ideia de que o judiciário decide sem a pressão dos poderosos, ela já está aqui. E como o Delfim diz, tem no Supremo Tribunal Federal o seu ente máximo, que decide, está decidindo agora, uma questão muito complexa, absolutamente autônomo das pressões de quem quer que seja. Não é? Existe uma frase que se repete no Brasil com muita frequência: decisão de judiciário não se discute, cumpre-se. É assim que dizem as pessoas do governo quando são derrotadas. Não é? Tem que melhorar a previsibilidade, tem que resolver essa malha de problemas que constitui o judiciário trabalhista, não é? Tem que reduzir o potencial de corrupção, muita coisa tem que fazer, não é? Mas o judiciário é independente, e isso é uma conquista. Não acontece isso na Venezuela, por exemplo. Na China, então, não existe. Não é? O Brasil tem Banco Central autônomo. A gente tem discutido aí se o Banco Central perdeu ou não autonomia no governo Dilma. Eu não quero discutir que sim ou não, mas eu acho que vamos passar por um teste. Provavelmente, o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros no próximo ano, provavelmente, porque a inflação está vindo aí maior do que se esperava. Esse vai ser o grande teste. Alguém podia perguntar, a Dilma vai deixar? Eu não tenho dúvida nenhuma. O Banco Central vai aumentar a taxa de juros, se preciso for, sem pressões do governo. Não é? O Brasil tem imprensa livre e independente. Essa é uma outra grande conquista brasileira. Como disse a revista The Economist, para citar novamente essa revista, a imprensa brasileira é livre, independente, competitiva e agressiva. Todos os escândalos políticos do Brasil nos últimos anos foram cursados pela imprensa. A imprensa descobre isso normalmente por uma denúncia. Alguém denuncia ou porque está incomodado,
ou porque está indignado, ou porque quer prejudicar o adversário, sei lá, né? Mas quem leva uma denúncia para o jornalista tem que incorporar duas percepções. A primeira, do sigilo da fonte, isto é, aquele repórter não vai dizer quem deu a informação para ele. A segunda, se o veículo da mídia acreditar na história, investigar o mínimo e comprovar razoavelmente a denúncia, vai sair a notícia, porque os jornais, as revistas, as TVs, as rádios do país, na grande imprensa brasileira, não depende do governo para sobreviver. Vive de propaganda, venda em banca e assinaturas. Né? O Brasil tem uma sociedade intolerante à inflação. Essa também é outra grande conquista brasileira. Durante muito tempo, nós brasileiros, muita gente acreditava que a gente precisaria de um pouquinho de inflação para crescer. Isso é uma estupidez, mas a gente falava isso. A gente pagou caro por isso e aprendemos. E uma coisa interessante, a intolerância à inflação, as pesquisas mostram, é maior entre os pobres do que entre os não pobres, porque foram eles que pagaram o maior preço. A pesquisa de opinião mostrando, nos últimos 20 anos, que todas as vezes que a inflação sobe e fica alta por algum tempo, a popularidade do presidente cai. E, portanto, deixar a inflação voltar hoje no Brasil é suicídio político. O Brasil tem hoje disciplina de mercado. Disciplina de mercado não é que o mercado manda no governo, mas o governo avalia qual é a reação do mercado a determinadas medidas. O mercado sabe precificar riscos e tomar medidas que sejam vistas pelos mercados como desastrosas, levem a riscos de perdas. Isso gera uma perda de confiança, queda de bolsa, explosão de juros futuros, enfim, cria-se um ambiente de instabilidade que é prejudicial ao crescimento e à popularidade do governo. Né? O país, por tudo isso, é um país previsível. E país previsível é país que tem estabilidade política, econômica e fortaleza institucional. E um país previsível é aquele que tem a capacidade de detectar e corrigir erros. Né? Não é o caso, por exemplo, da China. A China deve estar acumulando erros terríveis, porque não tem a crítica, não tem a contestação, não tem o contraditório. E aí eu vou chegando para a conclusão. Isso tudo criou uma nova realidade no Brasil. Primeiro, o Brasil se distanciou do populismo latino-americano. Aliás, tem duas Américas Latinas hoje, claramente. Uma caracterizada pelos países que, como o Brasil, construíram instituições. O pioneiro desse processo é o Chile, ainda no governo militar, mas esse grupo é maior hoje. Tem o Brasil, o Uruguai, a Colômbia, o Peru. O Peru elegeu agora o Holanda, que prometia uma revolução. E o que sabe que ele fez? Manteve o presidente do Banco Central, que é um cara formado em Chicago, e convidou um empresário para ser o primeiro-ministro do Peru. Né? Porque também no Peru começa a funcionar esses incentivos derivados do ambiente institucional. Né? E tem a velha América Latina, populista, desastrosa, caudilesca, tem um grande líder, como se sabe, bolivariano, né? Que é o Chávez, mas essa América Latina tem outros seguidores, na Bolívia, no Equador, na Nicarágua, né? E tem a Argentina, que fica entre o meio, né? Uma hora ela está perto da nova, outra hora ela está longe. Né? O Brasil, e aí eu estou caminhando para o fim mesmo, o Brasil criou o que o Francis Fukuyama, numa obra monumental recente, chama-se a ordem política virtuosa. Ele examinou a ordem política desde a antiguidade. E, claro, ele observou que os países ficavam ricos, viravam impérios, depois declinavam. E a partir do século XVII, um grupo de países começou a ficar próspero de maneira permanente. A começar da Inglaterra, cuja origem desse processo é a Revolução Gloriosa de 1688. E ele observou o seguinte: os países que têm condições de ficar prósperos e continuarem prósperos são aqueles que reúnem três condições. Primeiro, um Estado forte, na linha do que o Delfim falou aqui. Estado forte, isto é, o Estado autônomo dos grupos de pressão. Dotado de instituições para o exercício de funções que lhe são próprias. Por exemplo, regular
atividade onde se formam monopólios e oligopólios, defender a concorrência, estabelecer regras para melhorar o ambiente de negócio, estabelecer pesos uniformes em todo o território nacional, prover uma moeda estável, exercer o monopólio da violência para assegurar o máximo de tranquilidade social, que é fundamental para a prosperidade. Isso é que é Estado forte. O Brasil já tem isso, talvez não com a dimensão, a profundidade do Estado inglês, do britânico, americano, mas já está aqui, né? É algo que nós construímos ao longo dos últimos anos. Segundo, o Estado de Direito, no sentido de rule of law, né? A ideia de que todos são iguais perante a lei, e que tem regras e um poder judiciário fundamentalmente para proteger duas áreas que são fundamentais para o desenvolvimento capitalista, ou seja, o direito de propriedade e o respeito aos contratos, né? Isso também a gente já está tendo aqui. O MST não acredita muito nisso, ainda tem essa história de direito social dos contratos, mas, enfim, o Brasil também já tem isso aqui, e a tendência é melhorar. E accountability. Accountability é uma palavra inglesa, como vocês sabem, sem tradução para o português, que quer dizer prestar contas, mostrar como usa o direito do contribuinte e, sobretudo, se submeter ao julgamento periódico da sociedade através de eleições livres, não é? Também a gente tem isso aqui, com a imprensa livre, com as eleições periódicas e com eleições muito limpas. O Brasil é o primeiro país que implanta o voto, a urna eletrônica, imune à fraude, de uma eficiência brutal, né? Uma capacidade de emitir resultados oficiais com 1 hora depois do fechamento das urnas. Nenhum país consegue isso, né? E aí, resumindo, o Brasil deu certo. Não tem mais retrocesso. Em 2 áreas fundamentais, a estabilidade política e a estabilidade econômica. Qual é o risco do Brasil diante disso? Eu acho que a gente aqui e acolá perdeu a oportunidade, isso faz parte, né, da história de qualquer país. Bons governos, maus governos, eventos que você não controla, alguns tiveram até guerra civil, caso americano, né? E o que importa é que você tenha uma trajetória. E eu acho que o Brasil definitivamente estabeleceu as condições para que essa trajetória sobreviva, e ela é ascendente. E, portanto, o risco nosso, no passado, não é? Até um passado mais recente que eu e Delfim vivemos, era o risco da instabilidade. Nós já nos livramos até de crise de balanço de pagamentos, não é? Que era um dos nossos calcanhares no passado, não é? Portanto, o risco do Brasil agora é crescer pouco. E crescer pouco no Brasil é crescer 2%, 3%. Provavelmente a gente vai crescer 4%, 5%, se formos capazes de fazer aquela lista de reformas muito bem colocada aqui pelo Delfim. Concluindo, tem muito a fazer, tem muitos desafios, mas se você olhar o Brasil sob a perspectiva das transformações dos últimos anos e das instituições que nós construímos, eu acho que dá, sim, para olhar o Brasil com o seu futuro com otimismo. Muito obrigado.